Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Márcia Michele, monitora da disciplina, e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismonti. Hoje falaremos sobre o diagnóstico e as estratégias para o tratamento da osteoporose pós-menopausa, ressaltando a importância da prevenção de fraturas e sua influência na qualidade de vida do idoso. Relembramos a todos que este material é destinado para médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. A osteoporose é uma doença que liga o alto risco de fraturas com uma baixa densidade mineral óssea e mudanças qualitativas na microarquitetura do osso. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia define a osteoporose como uma diminuição da densidade mineral óssea, que é avaliada pela densitometria óssea, abaixo de 2,5 desvios padrão em relação à densidade óssea média de um adulto jovem, ou seja, um T-score igual ou abaixo de menos 2,5. Com relação à epidemiologia, hoje cerca de 300 mil fraturas de quadril ocorrem por ano nos Estados Unidos, sendo que boa parte delas estão ligadas a pessoas com baixa densidade mineral óssea. 40 milhões de mulheres possuem baixa densidade mineral óssea nos Estados Unidos, e segundo os dados da Fundação Internacional de Osteoporose, a osteoporose atinge cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, sendo que a maioria são idosos e mulheres pós-menopausa, que são a população mais atingida no mundo inteiro. A diminuição da densidade mineral óssea gera um problema, que é o aumento do risco de fraturas, e especialmente as fraturas de quadril e de coluna estão ligadas à redução da qualidade de vida e aumento da dependência do idoso, além de causarem dor crônica, cifose no caso da fratura de coluna e também elevam a morbimortalidade do idoso. Visto o impacto causado pela osteoporose na vida da população portadora da doença, é de extrema importância que seja diagnosticada para que se faça tratamento adequado e para que, principalmente, se rastreie na população aquelas pessoas com baixa densidade mineral óssea, a fim de que para elas seja dada uma atenção especial no que diz respeito à prevenção de fraturas. A densitometria é o exame padronizado para o diagnóstico, e a maioria dos guidelines sugere que tenhamos, em torno dos 65 anos, pelo menos uma avaliação da densidade mineral óssea, que, de acordo com a definição, é compatível com a osteoporose quando temos um T-score menor ou igual a menos 2,5 desvios padrão em pelo menos um dos sítios, coluna lombar, colo de fêmur e fêmur total. Também é importante considerar, no momento do diagnóstico, fatores de risco predisponentes à doença, como, por exemplo, a idade, o sexo feminino, principalmente pós-menopausa, o uso de álcool, o tabagismo, o sedentarismo, e também a presença de doenças que causam secundariamente a osteoporose, como o hiperparatireoidismo, mieloma múltiplo, diabetes, entre outros. A combinação desses fatores que podem induzir a osteoporose podem servir como indicação clínica da densitometria óssea. E alguns exames complementares podem ajudar a excluir causas secundárias de osteoporose e são importantes no momento da investigação, como, por exemplo, um hemograma, que pode evidenciar uma importante anemia em pessoas com mieloma múltiplo, um VHS, que está aumentado nessa doença, proteína total e frações, que pode demonstrar uma inversão do padrão albumina-globulina, PTH, vitamina D, cálcio, fósforo, que podem avaliar a presença de um hiperparatireoidismo, dentre outros exames. Feito o diagnóstico, partimos então para o tratamento, cujo objetivo primordial é a prevenção de fraturas. O tratamento conta com estratégias não medicamentosas e medicamentosas. Dentre as não medicamentosas, a atividade física é comprovadamente benéfica para a prevenção de fraturas. Exercícios de força e resistência, como a musculação, aumentam a massa muscular e, em certo grau, a atividade física regular também mostra-se benéfica para a densidade mineral óssea e para a microarquitetura do esqueleto. Exercícios de equilíbrio aumentam o tônus muscular, e todos esses efeitos em conjunto
mostram reduzir o risco de fratura, seja diretamente ou indiretamente, através da redução do risco de quedas, que é muito comum entre os idosos. A mudança no estilo de vida também é importante, como evitar o tabagismo, uma vez que o tabagismo pode reduzir a densidade mineral óssea, e evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, que está relacionado ao aumento do risco de quedas. Com relação ao cálcio e à vitamina D, existem controvérsias com relação à suplementação. O que se sabe é que a recomendação diária de uma ingesta de cálcio é de 1.000 a 1.500 miligramas por dia. Sabemos que um copo de leite tem aproximadamente 300 miligramas. E uma ingesta de vitamina D ao redor de 600 a 800 unidades internacionais por dia. O que se recomenda é que para pessoas que não alcançam essa ingesta, seja feita a suplementação, e não para todo mundo de forma geral. O tratamento farmacológico conta com 4 principais classes: os estrogênios e moduladores seletivos do receptor de estrogênio, os bifosfonatos, a terapia biológica com o denosumab e os anabólicos com o teriparatide. Falando inicialmente dos estrogênios, eles mostram uma ação na inibição da reabsorção óssea e na manutenção da formação do osso. Mostram reduzir o risco de fratura de coluna e de quadril, porém estão relacionados com alguns efeitos colaterais, como câimbras, náuseas, aumentam o risco de câncer de mama e estão relacionados com eventos tromboembólicos. Os moduladores seletivos do receptor de estrogênio, como o haloxifeno, parecem reduzir o risco de fratura vertebral, porém não mostram muitos efeitos em fraturas não vertebrais e em fraturas de quadril. E o uso a longo prazo parece reduzir o risco de câncer de mama, porém aumenta o risco dos eventos trombóticos. Os bifosfonatos são o carro-chefe do tratamento da osteoporose. Dentre os orais, nós temos o alendronato, o risendronato, que são medicações que são feitas em doses semanais. Também temos algumas que são feitas em doses mensais. Eles inibem a remodelação óssea e tanto as medicações orais quanto as intravenosas mostram reduzir o risco de fratura vertebral, não vertebral e de quadril. Geralmente são seguros, mas podem causar alguns efeitos colaterais, como a hipocalcemia. Inclusive, não é recomendado o uso do bifosfonato em pacientes com baixa vitamina D, por aumentar ainda mais o risco da hipocalcemia. Dor muscular, esofagite. Não é recomendado o uso de bifosfonato em pacientes com doença esofágica clinicamente significante, como a acalásia. E existem algumas complicações mais graves, porém raras, como a osteonecrose de mandíbula e a fratura atípica do fêmur. Dentre os bifosfonatos injetáveis, nós temos o ácido zoledrânico. Muitas vezes a população tem mostrado uma baixa adesão ao tratamento com as drogas orais. E aí o tratamento com drogas injetáveis pode parecer um pouco mais atraente, uma vez que é feito em intervalos maiores. Infusões em doses anuais mostram redução das fraturas de quadril e de coluna, mas podem também estar relacionados a alguns efeitos colaterais, como uma reação de fase aguda com sintomas gripais, relacionados geralmente com a primeira dose, sintomas musculares como câimbras, e podem ter aqueles efeitos graves também, porém raros, como a osteonecrose de mandíbula e a fratura atípica de fêmur. Por último, temos algumas medicações um pouco menos utilizadas, como a terapia biológica, com o denosumab, que é feita em dose subcutânea e reduz a reabsorção óssea. Mostra reduzir o risco de fraturas de quadril e de coluna e pode ser utilizado em pessoas com comprometimento da função renal, ao contrário do bifosfonato, que geralmente é contraindicado em pessoas com clearance de creatinina abaixo de 35. E pode estar relacionado com alguns efeitos colaterais, como reações de pele e aqueles eventos raros, como a osteonecrose de mandíbula e a fratura atípica de fêmur. E o teriparatide, que também é feito em dose subcutânea, que é um agente anabólico que aumenta a formação óssea. Reduz o risco de fraturas de coluna, mas parece não ter efeito com relação à fratura de quadril. E se relaciona com alguns efeitos colaterais, como náuseas, câimbras e alguns eventos raros, como a hipercalcemia e o aumento do risco de osteosarcoma.
Algumas considerações gerais. Os bifosfonatos mostram certa conservação de suas propriedades anabólicas, mesmo após um tempo depois de serem descontinuados. Quando relacionamos o uso do bifosfonato com a ocorrência de osteonecrose de mandíbula e fratura atípica de fêmur, vimos que são eventos raros, porém que ocorrem principalmente quando se faz um uso de altas doses e por um prazo muito longo. Por isso, alguns estudos sugerem que se considere uma pausa no tratamento em pacientes que fazem um uso prolongado de bifosfonatos, uma vez que, como vimos, mesmo após a interrupção, pode ser mantido algumas propriedades anabólicas. Alguns autores recomendam que seja suspendido o uso dessas medicações previamente cirurgias dentárias invasivas e que isso teria um efeito na redução do risco de osteonecrose de mandíbula. E alguns trabalhos também sugerem a boa higiene dental como um fator que reduziria o risco de tal evento. O uso concomitante de bifosfonato, glicocorticoides ou imunossupressores parece incrementar o risco desses eventos mais severos. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. Caso gostem, curtam a nossa página no Facebook, Clínica Médica UF. E até a próxima!